Boa tarde, aluno do terceiro ano da tarde. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 10 do livro de vocês, que é sobre o governo de Dutra, até mesmo a questão da redemocratização, né? Porque quando termina o governo de Vargas em 45, vem o processo da redemocratização, até mesmo por causa, né, que termina todo o processo da Segunda Guerra Mundial, do nazismo na Alemanha, os regimes totalitários. E na época quem estava no poder governando era Getúlio Vargas, né? Que estava no poder. E nós vamos falar desse contexto, né? Desse contexto histórico e começar no governo de Dutra, né? O período que é a redemocratização no Brasil, no período de 46, quando foi elaborada, né, a terceira Constituição brasileira, tá? Vamos lá, então, agora fazer só o que nós vamos estudar nesse período. Então, olha, vamos conceituar o período que iremos estudar. Então, o período dos governos Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, né? Esse período desses governos, eles têm um caráter populista, né? Eles mostram uma imagem carismática de determinados políticos, momento efervescente de algum segmento da sociedade. Então, ou seja, começa com a deposição do Estado Novo, né, com o fim do Estado Novo, em 45, né, e termina com o golpe militar em 64, porque em 46 é elaborada a nova Constituição. Aí vem o chamado período da democracia novamente, que até 45, de 37 a 45, nós vivemos um período do Estado Novo, um período de ditadura. Então, quem mandava era o governo. Então, em 46 é elaborada uma nova Constituição e vai até 64. Aí 64 mergulhamos no período chamado regime militar, que acaba novamente com a democracia e que vai durar 21 anos, tá? Desse período. Então, e hoje nós vamos falar desse período de Dutra, né, desse primeiro governo. Lógico que a gente vai dividir o nosso assunto, não ficar um vídeo longo para vocês também. Então, olha, dentro desse momento histórico, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, né, em 45, e vai terminar em 46, 1946, né, lá com o final da bomba atômica, a Guerra Japonesa e Estados Unidos. Nesse período vem o processo da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, a disputa ideológica de poder e também a divisão do mundo em dois blocos. De um lado, Estados Unidos capitalista, do outro lado, né, União Soviética socialista. E vem esse estabelecimento de área de influência. Né? Cada nação, a potência mundial, como os Estados Unidos, quer conquistar suas influências capitalistas, né? E a União Soviética a sua influência socialista. E o medo de avançar esse sistema comunista, né, para os países capitalistas era muito grande. Né? Então, ou seja, então tinha um medo enorme que o comunismo fosse cada vez mais crescendo. E o Brasil não ficava fora disso. Enquanto isso, no Brasil, tá, Getúlio Vargas é deposto da presidência da República, é elaborada nova Constituição em 46, vem o chamado crescimento econômico do país, empresário cada vez acumulando mais capital, trabalhadores exigindo seus direitos dos patrões. Então, o Brasil estava todo nesse processo. Então, quando Getúlio Vargas é retirado do poder, vem a elaboração da nova Constituição, vem a preparação de uma nova eleição para a presidência do Brasil. Então, vai surgir o quê? Uma outra realidade política no Brasil. PSB e PTB, né? E a UDN. Tá? Pela primeira vez na história do Brasil, o presidente foi eleito de voto direto e secreto. Também foi consolidado os partidos políticos nacionais, não mais agremiações em cada estado, como na República Velha. Né? Lembra lá da República Velha, política do café com leite. Né? Foram vários partidos criados nesse período, como a UDN, União Democrática Nacional, PSD, Partido Social Democrático, e PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então isso tudo muda na história do Brasil, tá? Porque vem a redemocratização. Então, naquela época, nós vemos um período que as pessoas não tinham o direito de votar e escolher seu presidente. O voto não é um voto indireto, tá? O povo não votava. E quando votou na República Velha, era um voto aberto.
Então, olha, a União Democrática reunia-se com os antigetulistas, né, que só o nome antigetulista, né, era um partido ideologicamente de direita, formado por empresários, bacharéis, membros da elite que defendia a ideia do liberalismo econômico, a abertura ao capital estrangeiro, e a figura que mais destacava era o DN, que era o jornalista Carlos Lacerda. Tá? Então, é um símbolo da UDN. O partido também contava com o lema preço da liberdade e eterna vigilância, né? Porque a questão dessa UDN, por pregar essa ideologia, né, desses membros, do liberalismo econômico, né, que o Estado não poderia mais intervir na economia, né, abrir espaço para que os capitais estrangeiros entrassem no Brasil. Então isso tudo vai mudando nesse contexto histórico, nesse período de 40, né, da década de 40, né, do período de 46 para cá, né, não para cá, mas até, né, 64. E vem o PSD, né, que é o Partido Social Democrático. O PSD era um partido né, antigos interventores do Estado Novo, né, dos que haviam enriquecido com os fatores, né, com os favores deles. Né. Sendo assim, o PSD era getulista, tinha uma base eleitoral muito forte, longe dos grandes centros urbanos do país. A grande figura do PSD foi Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, né? Aí os partidos PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era um partido Brizola, João Goulart, criado por Vargas, né? Detinha sua base eleitoral nos centros urbanos, tinha apoio dos sindicatos, a sua intenção era ganhar o voto dos operários, dos mais pobres, levar consigo o mito pai dos pobres, né? Quem levou isso, como nós já falamos nas outras aulas, era o Vargas, e para conquistar a classe trabalhadora, né? Isso tudo pai dos pobres, para conquistar quem? Trabalhadores. E ainda tinha o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que foi um partido de curta duração, né, porque logo ele foi colocado na clandestinidade no governo Druta, em 47. Então, em 47, o PCB, né, o que hoje denominando Partido Comunista do Brasil, em 62 o partido rachou, fazendo surgir dele o partido do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então eles racharam e formaram outro partido. Então o Partido Social Progressista era o partido de Adhemar de Barros, tá? Sendo que a atuação partidária era restringia na prática ao estado de São Paulo, então ficava mais ali dentro de São Paulo o PSP. Então, com isso, como eu falei para vocês, o Brasil vem sob uma nova Constituição, né? Elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial. A Constituição de 46 é a mais democrática das 5. Eu falei 3 lá no início, né? Até peço desculpa para vocês, mas das 5 Constituições que o país já teve, a de 46 é a mais, né, democrática que tem. Então, olha, essas características da nova Constituição. Quais são as características? Né, a possibilidade de caçar o registro de partido considerado perigoso. Então, isso tinha na Constituição. Estabelecia o voto direto e secreto. Garantia a autonomia dos municípios e do Estado. Eles teriam essa autonomia. Tanto o município como o Estado ganharia autonomia com essa Constituição de 46. Assegurava o direito de greve, embora regulamentava, né, essa greve. Previa ainda uma legislação específica para a educação. Então essa nova carta da Constituição, ela vem um pouco com essa base, tá? Aí vem o governo de Dutra, que vai de 46 até 51, tá? Que é o período que ele vai governar. Então, qual é a forma do governo, da política de Dutra, né? A política interna dele. Então, na administração, Dutra, né, ele começa a fazer o quê? Pavimentação de rodovias, né? Rio, São Paulo, instalação de companhia hidroelétrica, né, de São Francisco, né? Ele vai criar o Plano SALT, né, que vai priorizar a saúde, alimentação, transporte, energia. Nesse período houve um grande aumento da inflação, diminuindo ainda cada vez mais o poder de compra do povo, né, do pobre. A outra atitude polêmica do governo Dutra foi o fechamento de cassino e os fins dos jogos de azar no Brasil.
Então essa foi uma política interna de Dutra quando ele assume. Porque quando ele começa a administrar, que ele vai desenvolver a pavimentação, ligar a rodovia uma com a outra, ele cria a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, ele vai criar o Plano de Salt para priorizar a saúde, a alimentação, transporte, a energia. Só que mesmo ele fazendo tudo isso, a inflação no Brasil ela vai crescer muito e vai prejudicar principalmente a compra da minoria, do povo, né? E tem uma preocupação com cassino, jogo de azar no Brasil. Então isso ele vai perdendo o ritmo do governo dele. E já dentro da política externa, né, que é a política com diplomacia com os países, ele tem uma ele como característica principal nessa política, é uma política do exterior, ele reforça o laço dele, ele já é existente com os Estados Unidos, ele vai reforçar esse laço, né, que já existia na época de Getúlio Vargas, e rompe a relação com a União Soviética, né? Dizia-se na época que tudo era bom para os Estados Unidos e era bom para o Brasil. Então, ou seja, o que era bom para os Estados Unidos, para o Brasil também era bom. Então, eles rompem essa relação com a União Soviética e fortalece dentro dessa política externa com os americanos, né? A relação com os americanos. Já nesse período, o Vargas ele assume em 51 novamente. E o Vargas é eleito, né, volta para o governo nos braços do povo, né, novamente para assumir o poder no Brasil. Vargas retorna ao Palácio do Catete nos braços do povo, agora eleito pelo voto popular, direto e secreto. Tinha grande perspectiva do povo, como podemos observar no xingle da campanha da imagem. Olha, bota o retrato do velho outra vez aí, né? Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, ou seja, porque o Vargas também prometeu muita coisa na campanha dele para a sociedade brasileira, né? Porque o Vargas tinha um lema de trabalhar para o povo e ele era muito carismático. Então ele voltou ao poder no braço do povo, né? Ele foi bem eleito na década de 50. Então ele voltou, né? O Vargas voltou, o Batim voltou. Então em 51 Getúlio Vargas retomou a presidência da República, dessa vez por meio do voto popular, porque das outras vezes nós já estudamos, vocês sabem que não foi, né? Em 30 ele deu, pode dizer, um golpe, né? Em 37 também outro golpe, não. Em 34, quando ele fez a Constituição, foi eleito indiretamente. E em 37 ele deu o golpe do Estado Novo. Só que essa em 51 ele volta no braço do povo, porque aí o povo vai eleger ele, tá? Então Vargas candidatou-se pelo PTB, recebeu o apoio do Partido Progressista, o PSP, vencendo o pleito de 1950 com 48% dos votos, né? 48,7% dos votos. Segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importante iniciativa nas áreas social e econômica, tá? Então, olha, qual é a característica e fato do governo Vargas nesse período? Nacionalismo, pregava o intervencionismo, né, que o Estado teria que intervir na questão econômica, o populismo e a dominação da classe, né? A classe ela tinha que ter direito de lutar, né? E dominar, ele enquanto presidente ter controle sobre a classe trabalhadora. A modernização acelerada, né, também que ocorreu, foi uma marca do governo dele, uma característica. Ele fez a campanha O Petróleo é Nosso, né, até mesmo por essa característica do nacionalismo, e cria a questão da Petrobras, né? Ele cria a Petrobras. E vem a criação do BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, isso foi tudo criado na época do governo Vargas, na década de 50, no período de 51, quando ele assume o governo no Brasil. Com a popularização dos meios de comunicação, como rádio, televisão, né, nova expressão artística brasileira passaram a ser conhecida e admirada no Brasil e no mundo. Então, ou seja, a televisão ela surge para levar, né, tipo assim, novas informações para o povo, né, vai levar as características do Brasil para fora. Então, o cinema, o teatro também participaram desse processo, tanto como produções de caráter popular, quanto produções, né, sofisticadas, né? Vem a era do rádio, né?
Você já viu falar que ela chegou ao Brasil, né? A voz do Brasil, né? Então, mesmo que até a televisão tenha chegado ao Brasil em 50, o rádio continua a ser uma grande ferramenta para comunicar com as massas, né? Com o povão, porque nem todo mundo tinha televisão. E uma vez que os televisores eram poucos e concentrava na mão, né, ali naquele período do eixo entre Rio e São Paulo, então veio Getúlio Vargas soube dominar o meio de comunicação como nenhum outro político da sua época. Daí a quantidade incalculável de jingles, né, que ia das marchinhas carnavalescas às marchas militares, né, as frases que exaltava Getúlio Vargas, né, que colocava ele como um deus. Então aí vem o começo e o fim de Getúlio Vargas, né, que é a Rua Toledo, que é o problema que ele já vai criando nesse período. Então a gente vai parar por aqui. Na outra aula a gente continua, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, porque é um conteúdo longo e assim mesmo estou resumindo aqui muito mesmo. Então, mas é muita coisa para se falar sobre esse período de Dutra, período de Vargas. Então na outra aula a gente continua novamente com vocês. Espero que vocês assistam. Vou gravar outro vídeo aí depois que eu vou postar a atividade para vocês fazerem.